Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu a notícia aqui que, por enquanto, só um colunista do UOL, Kennedy Alencar, que é muito próximo ao PT, trouxe, que é que o ministério que a Simone Tebet desejava foi agora passado para um petista. Eu quero trazer informações sobre isso, né? Agora, qual vai ser o futuro da senadora, daqui a pouco ex-senadora Simone Tebet, já que esse era o ministério que ela mais queria, do desenvolvimento social, que tem sob o seu guarda-chuva o Bolsa Família. Mas antes de falar sobre tudo isso, dos impactos, da repercussão que isso já está tendo, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho chegue mais longe e em mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Bom, pessoal, então Kennedy Alencar, que é do UOL, insisto, muito próximo, né, aos petistas, enfim, informou que o presidente eleito Lula decidiu indicar o ex-governador do Piauí e senador eleito Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, por enquanto, essa informação, parei para gravar esse vídeo aqui no dia 21 às 20h17, não foi confirmada por outros jornais, mas está lá já no UOL e tendo já uma divulgação muito forte nas redes sociais. E a escolha de Wellington Dias, disse aqui o Kennedy, se deveu à pressão do PT, que argumenta que o partido tem histórico de ligação com a pasta e que não faria sentido entregá-la a Simone Tebet, que queria esse ministério. Bom, eu fico, né, observando, argumentando pressão do PT. Se o Lula quisesse mesmo a Simone nesse ministério, teria batido o pé e pronto. Quem manda é Lula. Quem dá a palavra final é ele. Claro que, né, dentro do PT você tem pressões de diversos setores, alas, enfim, de alguns petistas próximos ao presidente eleito e já diplomado, mas quem decide é ele. Se ele quisesse bancar a Simone Tebet, teria bancado. Mas aí o argumento é esse, que é pressão do PT para o quê? Manter Lula na posição, tentando se desvincular das críticas que serão imensas por parte da imprensa. Mas e agora? Para onde vai a Simone Tebet? Antes de dizer para onde ela pode ir, é importante lembrar de onde ela veio e como ela veio. Ela disputou a presidência da República, ficou em terceiro com pouco mais de 4% dos votos. Depois de muito criticar Lula e Bolsonaro no primeiro turno, decidiu apoiar o petista, entrou de vez na campanha, subiu em palanque, carro de som, campanha na TV e por aí vai. Há muitos indícios de que ela nem tenha transferido tantos votos assim, não por falta de esforço dela, diga-se de passagem, mas porque o eleitor dela era mais lavajatista, mais liberal e tenderia a migrar mais facilmente para o Bolsonaro. E não é uma questão só do que a gente observa aqui e ali, não. Algumas pesquisas indicavam que a maioria dos eleitores dela ia para Bolsonaro, uma outra parte para o Lula. Isso aí, pesquisas que saíram pouco antes do segundo turno. Mas a grande mídia não quer nem saber. Já adotou ela como presidenciável para 2026 e começou a colocar como se não fosse Simone Tebet, Lula teria perdido as eleições, o que é uma grande bobagem. No dia 20, a Mônica Bergamo soltou que Simone Tebet, crucial para a vitória de Lula, ainda está no escanteio. Manchete da Mônica Bergamo. Olha, dizer que ela teve uma importância, ok, eu concordo que ela pode ter ajudado, se esforçou muito, mas crucial, uma palavra muito dura, né, Mônica Bergamo? Colocar na conta da Simone Tebet a vitória do Lula é um exagero. Mas tem método, que se coloca na conta dela, qualquer desejo não atendido soa como ingratidão de Lula, o que também é verdade em muitos casos. E aí, isso abre espaço para quê? Para desgastar Lula e colocar Simone Tebet como vítima na história, mantendo, de certa forma, ela, né, como, enfim, para 2026, essa ideia de vítima também pode beneficiá-la caso não tenha o ministério desejado. E só uma observação sobre transferência de votos, né, muitos apontam também, e as pesquisas na véspera indicavam, que Ciro Gomes, sem sair de casa, sem se expor na campanha, como ele disse que não faria, mantendo a coerência, teria transferido mais votos para o Lula do que a Simone Tebet. O exemplo de Sobral foi a cidade que Lula mais cresceu percentualmente falando entre o primeiro e o segundo turno. E essa cidade que Ciro Gomes construiu ali, né, a sua carreira também, viveu boa parte da sua vida, simboliza isso que pode ter acontecido em muitas outras cidades. Mas voltemos a Simone.
A gente agora vê essa preocupação para onde que ela vai, preocupação que não existia nem para Simone no dia 7. Em entrevista ao UOL, ela disse o seguinte, quando indagada sobre assumir algum ministério no eventual e futuro possível governo Lula, já que ali era entre o primeiro e o segundo turno, ela respondeu o seguinte, abre aspas para Simone Tebet, eu rasgaria minha história de vida pública se eu exigisse qualquer coisa para estar do lado certo da história. Sequer me foi oferecido e nem aceitaria conversar sobre cargos ou ministérios neste momento que estamos vivendo. Bom, aqui eu até tendo a acreditar nela. Tudo bem que ali não foi oferecido naquele momento e que não conversaram, estava de fato num momento ali de muita intensidade na campanha, mas isso já era cogitado na imprensa, já era observado, porque peraí, ela está com essa empolgação toda para quê? Tem algum interesse por trás ou é só uma preocupação com de fato ajudar o Lula, livrar o Brasil de Bolsonaro, como era o discurso daquele momento? Aí ela se estendeu ainda nesse ponto, nessa mesma entrevista, e disse o seguinte, eu, em um primeiro momento, tendo a não aceitar nenhum ministério. Acho que é preciso que a gente reveja a política e faça política em outras bases. Concordo com a parte final aqui do que ela disse. É normal, a pessoa vai lá, ajuda e sobe no palanque por aquilo que ela acredita, considera melhor ou menos pior, faz parte. Não quer dizer que porque fez isso tem que ter ministério, mas aqui teve o tendo. Disse ali, um primeiro momento tendo a não aceitar um ministério. Aí esse tendo mudou para quero ser ministra. E tudo indica que ela exigiu qual ministério. A Simone foi indagada várias vezes depois disso aqui e sempre dando respostas evasivas, que estava preocupada com o Brasil e tudo mais. Mas aí Lula venceu e a conversa mudou. E a imprensa que não dorme no ponto já começou a pressionar por um espaço para a senadora e o espaço que, segundo interlocutores, é o que ela deseja. E aí ela acabou gostando da ideia e, segundo foi divulgado no primeiro momento, ela tinha 4 possíveis ministérios. O da Educação, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Este último seria então o preferido dela porque fica com Bolsa Família, que daria a ela uma boa visibilidade para 2026. Mas o da Educação, que é um outro ministério muito cobiçado, tem um orçamento gigantesco, foi ficando mais para Isolda Sela, governadora do Ceará, era vice do Camilo, mas assumiu porque Camilo saiu para disputar e venceu o Senado lá pelo estado do Ceará, e o próprio Camilo que depois acabou ficando com esse ministério, e a Isolda Sela deve ficar com a Secretaria de Educação Básica. E a Simone, que não queria nada antes, teria dito que ou então seria desenvolvimento social ou nada. Postura bem diferente do que ela teve na campanha, e ela poderia na campanha ela dar uma resposta mais tranquila, não, nós vamos sair depois, mas aí foi dizer que é preciso fazer política em outras bases e agora está nessa situação aqui com o presidente eleito. E aí a gente tem que observar o seguinte, tudo isso que aconteceu foi gerando desgaste pro Lula, porque a imprensa, como eu disse, ela quer de alguma forma emplacar Simone Tebet, e o Lula de todo jeito está meio que enrolado. Porque se atende o desejo da Simone, o que, segundo o Kennedy Alencar, não vai acontecer, porque ele aponta que o Wellington Dias já foi confirmado por Lula para esse ministério, mas se ele atendesse, daria a Simone um ministério muito forte, que daria a ela uma vitrine muito boa para o futuro. Se não atende, como tudo indica, não vai atender, será desgastado pela mídia. E aí, será que ela vai para um outro ministério? Porque tem mais, se ela for... É um nome que, se e quando for preciso demiti-la, vai gerar desgaste. E existe uma máxima aí que você não deve colocar no ministério alguém que você não possa demitir, que seria mais ou menos o caso de Simone Tebet, que se sair daqui um mês, daqui um ano, ou lá em abril, quando ela eventualmente sair para disputar as eleições presidenciais, por exemplo, isso vai gerar um desgaste para o governo. E agora, com o desenvolvimento social ficando com o petista Wellington Dias, resta saber qual será o paradeiro da Simone Tebet. Se ela vai aceitar algo menor ou se vai empinar a carroça e dizer que não quer mais nada, porque ou é o desenvolvimento social ou nada, como já foi ventilado aí dias atrás. Segundo consta por vários colunistas, aqui é uma informação que essa sim foi colocada aí por várias fontes, foi oferecido a ela o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, e ela recusou, já que seria trair uma mulher, Marina Silva, que é a mais cotada e que tem também desejo por ocupar essa pasta. Aí seriam, então, segundo foi apontado, 2 mulheres traídas. A Simone por não ter
o ministério que ela desejava e também a Marina Silva não, caso Simone aceitasse essa oferta que teria sido feita a ela. Então pensa na confusão que o Lula arrumou, mas a gente percebe que o que acontece agora é uma consequência de uma certa bagunça que a gente já percebia não apenas na campanha, mas também na transição. Muita festa, muito auê, muita gente querendo espaço, querendo uma boquinha. E o Lula paga um preço até alto já nesse momento, por conta da tal frente ampla. Foi fazendo muitas promessas aqui e ali, e muita gente chegando na expectativa. Já vai ter agora, né, bem mais ministérios do que nós temos agora, mas segundo consta também, é bom ser justo, Rui Costa, ministro da Casa Civil, disse que não vai ter aumento de gastos, que serão criados apenas os ministérios, né, o cargo de ministros, mas que serão apenas realocados, né, aqueles funcionários que já trabalham nos ministérios, dando aos que forem criados, são as palavras dele, né, maior dinâmica para tentar resolver os problemas deixados por Bolsonaro. Mas a gente sabe também que por trás desse aumento de ministérios tem a intenção de, né, atender aí o apetite dos partidos que ajudaram o PT no primeiro ou no segundo turno e também daqueles que não ajudaram, mas que serão importantes para tal governabilidade. Então, Lula está aí pagando um preço por conta de tudo isso que já vem acontecendo e pela forma também como fez a sua campanha. Então, tudo bem, eu não sou contra a participação política nos governos, isso acontece aqui no Brasil, né, em outras democracias, faz parte. Agora, é preciso que o político que deseja essa ou aquela pasta, ou o presidente que aceita colocar esse ou aquele político nesse ministério, naquela secretaria, tenha qualificação para o cargo desejado. Eu cheguei a falar aqui em relação a Isolda Sela, é alguém que tinha todas as qualificações possíveis para ser ministra da Educação, agora como secretária de Educação Básica, se de fato ela for confirmada, acredito que fará também um bom trabalho. Então não basta ser do PT, MDB ou qualquer partido, é preciso ter e cobrar competência. Até acho que poderia ser o caso da Simone. Essa pasta de movimento social é uma pasta assim, que não exige tanto quanto outras, no sentido de ser um ministério, por exemplo, do planejamento, um ministério da justiça, que você tem que ter alguém que tenha uma formação naquela área. Desenvolvimento social acaba sendo uma pasta muito disputada porque ela pode ser digamos assim, preenchida por diversos partidos, por diversos nomes, e o da Marina Silva no meio ambiente também acho que é um nome que poderia somar bastante. E a imprensa reclama que Lula deveria ter tido gratidão com a Simone. Olha, não espere isso do Lula e do PT. A história já deveria ter ensinado que não dá para esperar esse tipo de, enfim, reconhecimento vindo deles. Confesso, né, que nesse caso eu assisto, mas sem torcida por nenhum lado. Eu quero saber de vocês. Vocês torcem para que Simone vire ministra, um ministério bacana, ou para que ela não receba do Lula nenhum ministério, ou vocês estão naquela situação do tanto faz, que é ver o circo pegar fogo? Deixa aqui o comentário de vocês, ele é muito importante pra gente. Se puder, compartilhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas pro canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.